Sabe aquelas histórias famosas de Jesus no Evangelho de João? A gente vai mergulhar em 3 delas: o encontro com a mulher samaritana, a cura do paralítico em Betesda e a multiplicação dos pães. Mas o nosso olhar vai ser um pouco diferente. A ideia aqui é descobrir que esses momentos são muito mais do que milagres. Eles são, na verdade, sinais. Sinais que apontam para algo muito maior, algo invisível e que pode transformar tudo. Essa é a pergunta que vai guiar a gente. Porque veja bem, cada um desses milagres não é o ponto final da história. É como uma placa de sinalização, uma pista que aponta para a identidade de Jesus. Então nosso trabalho hoje é decifrar o que esses sinais estão realmente querendo nos dizer. Bom, vamos começar nossa jornada num lugar cheio de história e tensão. O Poço de Jacó. A cena já começa quebrando protocolos. Jesus, um homem judeu, puxa a conversa com uma mulher samaritana. Só isso já seria algo impensável para a época. Para a gente entender o peso dessa cena, é preciso lembrar do contexto. A rivalidade entre judeus e samaritanos era profunda. Eles não dividiam nem um copo d'água. Um judeu se consideraria impuro só de usar o mesmo utensílio que um samaritano. Então, quando Jesus pede, dá-me de beber, ele não está só pedindo água. Com uma frase simples, ele está derrubando o muro de preconceito social e religioso. E é aqui que a conversa muda completamente de nível. Jesus usa a sede física, algo que todo mundo sente, para falar de uma outra sede, uma sede espiritual. Ele oferece a tal da água viva e promete que quem beber dela nunca mais vai ter sede. É um contraste muito forte entre aquilo que satisfaz por um momento e uma plenitude que dura para sempre, que ele chama de dom de Deus. O que acontece em seguida é fascinante. Alguns comentaristas identificam um processo de 4 etapas bem claras nessa conversa. Primeiro, Jesus desperta o desejo nela por essa água diferente. Depois, ele a leva à convicção, quando revela de um jeito muito respeitoso que conhece a história dela. Você já teve 5 maridos. Nesse momento, ela se convence de que ele é um profeta. Isso a leva à decisão de acreditar. Percebe como um passo leva ao outro? E a prova final dessa transformação é a ação dela. O texto diz que ela deixou o seu cântaro. Pensa no simbolismo disso. O cântaro era o motivo de ela estar ali, representava o fardo do dia a dia, e ela simplesmente abandona o cântaro. Ela corre para a cidade, sem vergonha nenhuma, para contar a novidade sobre o homem que disse tudo o que ela tinha feito. O cântaro vazio é o símbolo de que ela encontrou uma fonte de vida que nunca se esgota. Tudo bem? Vamos agora para o nosso segundo encontro, que acontece no tanque de Betesda. Aqui, a história começa com um milagre impressionante de cura, mas rapidamente se transforma num confronto teológico e dos grandes, com os líderes religiosos. O homem estava doente há 38 anos. Tenta imaginar o que é isso. Uma vida inteira de sofrimento, de dependência, de desesperança. É nesse cenário de impotência total que Jesus chega e revela seu poder de restaurar o que todo mundo já considerava um caso perdido. Então, por que toda essa confusão? Simples. A cura aconteceu num sábado. Mas o ponto central aqui, isso é crucial, é que Jesus não estava quebrando a lei de Deus sobre o sábado. Ele estava quebrando as regras humanas, as tradições que os líderes religiosos tinham criado e colocado acima de tudo. Para eles, a tradição era mais importante que a compaixão. E é aqui que a tensão explode. Jesus solta a frase: "Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também." Os líderes religiosos entenderam na hora o que ele estava dizendo. Ele estava se colocando no mesmo patamar de Deus. E para eles isso era a maior das blasfêmias. Jesus não estava só se defendendo por curar no sábado. Ele estava se revelando como a própria fonte da vida. Chegamos ao nosso terceiro e último encontro. Jesus alimenta uma multidão de 5.000 pessoas. Mas, como a gente já viu, o milagre é só o começo. O que vem depois é um enorme mal-entendido que acaba revelando qual era a verdadeira missão de Jesus. Depois de comerem até não aguentar mais, a multidão fica eufórica. Eles olham para Jesus e enxergam um líder político poderoso, alguém que pode resolver todos os problemas deles. A reação é imediata. Eles tentam forçá-lo a se tornar rei. O que eles queriam era um Messias que os libertasse do Império Romano. Mas a resposta de Jesus frustra todas as expectativas. Eles queriam um rei para o corpo, um líder para os problemas terrenos. Ele se ofereceu como pão para a alma. Eles buscavam uma solução para o agora. Ele estava oferecendo a eternidade. Isso nos leva a uma das declarações mais impactantes de Jesus. Eu sou o pão da vida. Ele faz uma comparação com o maná, aquele pão que caiu do céu no deserto. Mas ele aponta uma diferença fundamental. O maná sustentou o corpo por um dia, e mesmo assim todos morreram.
Já o pão da vida, que é Ele mesmo, alimenta para a eternidade. É uma promessa de sustento para nossa fome mais profunda. Essa ideia foi um choque. A reação de muita gente foi exatamente essa. Que discurso duro! Quem consegue ouvir uma coisa dessas? O problema não era a falta de entendimento, era a falta de aceitação. Trocar a imagem de um rei guerreiro por um salvador espiritual foi demais para muitos. E o texto é claro, a partir daquele dia, muitos de seus seguidores o abandonaram. Agora, se a gente der um passo para trás e olhar para esses 3 encontros em sequência, um padrão muito claro aparece. Não são só histórias de milagres jogadas ao acaso. É uma revelação progressiva de quem é Jesus, uma revelação que exige uma decisão de cada pessoa que cruza o caminho dele. Esse resumo aqui fecha a ideia perfeitamente. Com a mulher samaritana, ele se revela como o dom de Deus, a água viva. No tanto de Betesda, ele se mostra como a fonte da vida, com autoridade igual à de Deus. E para a multidão faminta, ele é o pão da vida, o único sustento que dura para sempre. 3 encontros, 3 revelações importantíssimas. No final das contas, todos esses sinais, todas essas conversas e todos esses confrontos nos levam de volta a uma única e grande pergunta. Uma pergunta que ecoa através dos séculos. Os sinais foram dados, as identidades foram reveladas. Agora a questão se torna pessoal. Afinal, quem é ele?